candomblé, macumba gospel ou umbanda pentecostal. Pode até parecer engraçado, mas esses são alguns dos termos usados para descrever uma tendência em algumas igrejas neopentecostais brasileiras que introduziram como costume o uso de elementos visuais e sonoros inspirados em religiões afro-brasileiras. Esse movimento, que muitos chamam de gospel afro ou afro-gospel, tem causado curiosidade e polêmica. O que está por trás disso? E mais importante, o que a Bíblia tem a dizer sobre essas práticas? Neste vídeo, vamos explorar esse fenômeno com um olhar crítico e bíblico. Porém, antes de começarmos, quero convidar a você que ainda não está inscrito em nosso canal que venha se inscrever. Aqui trago conteúdos como esse e muitos outros que transformarão a sua visão sobre fatos, revelações e temas bíblicos não compreendidos ou distorcidos. E se você já é inscrito ou acabou de se inscrever, não esquece de deixar seu like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas com essa mensagem. Então, vamos ao vídeo. O movimento neopentecostal surgiu no Brasil por volta dos anos 1970 e ganhou força nas décadas seguintes, diferindo do pentecostalismo tradicional em aspectos importantes. Enquanto as igrejas pentecostais mais antigas, como a Assembleia de Deus, mantinham-se conservadoras na doutrina e prática, as neopentecostais surgiram com uma abordagem mais flexível e adaptada à cultura moderna, buscando atrair novos fiéis e expandir sua base de membros. Um dos pilares do movimento neopentecostal é a pregação da prosperidade, onde se defende que a fé pode trazer bênçãos materiais e financeiras. Além disso, as igrejas neopentecostais se destacaram pelo uso de estratégias de marketing, pela adoção de tecnologias modernas e pela criação de grandes eventos e encontros que atraem multidões. Esse movimento é notório por sua capacidade de adaptação, buscando maneiras inovadoras de se conectar com a cultura popular e atrair novos adeptos. Nos últimos anos, na tentativa de atrair mais pessoas e se identificar com as raízes culturais brasileiras, algumas igrejas neopentecostais passaram a incorporar elementos e símbolos inspirados nas religiões afro-brasileiras. Esse fenômeno ganhou força, especialmente nas grandes cidades, onde há uma forte presença de religiões afro-brasileiras e um público mais receptivo a essas manifestações culturais. Assim, vemos surgir práticas como o uso de tambores, cânticos rítmicos e roupas brancas tradicionalmente associadas ao candomblé e à umbanda dentro do cenário gospel neopentecostal. Para entender de onde veio essa ideia, é preciso lembrar que o Brasil tem uma forte herança afrodescendente, marcada pela cultura e religiosidade de povos africanos trazidos para cá durante a escravidão. É daí que surgiram religiões como o candomblé e a umbanda, que são uma parte importante da cultura brasileira. Algumas igrejas neopentecostais passaram a adotar elementos dessas religiões, como tambores, roupas brancas e músicas com batidas fortes para atrair mais pessoas e celebrar a cultura afro-brasileira. No entanto, ao contrário do que parece à primeira vista, essas práticas não são meros elementos culturais. Nas religiões afro-brasileiras, essas tradições têm significados espirituais específicos que não combinam com o cristianismo bíblico. É aqui que surgem as questões. Essas práticas são compatíveis com o Evangelho de Cristo? Incorporar elementos culturais ao Evangelho é uma prática comum e válida, mas existe um limite entre o que é cultural e o que é espiritual. A Bíblia é clara em vários pontos sobre os perigos de misturar a fé cristã com práticas de outras religiões. Por exemplo, em Deuteronômio, no capítulo 18, do versículo 9 ao 12, Deus avisa os israelitas para não seguirem os costumes espirituais dos povos ao redor.
pois eles praticavam feitiçaria e cultos a deuses falsos. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 21, ainda é mais claro. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Isso quer dizer que misturar a adoração a Deus com práticas de outros sistemas de crença vai contra o Evangelho. A mensagem de Cristo deve ser pura, sem a influência de práticas que não têm fundamento bíblico. Os tambores e cânticos rítmicos são bem conhecidos nos rituais afro-brasileiros. Nesses contextos, eles não são apenas instrumentos musicais, mas servem para conectar o adorador com entidades espirituais como os orixás ou guias. Algumas igrejas neopentecostais, ao trazer tambores para os cultos, acreditam que estão apenas modernizando a adoração. Mas o problema é que os instrumentos e rítmicos carregam um significado espiritual muito diferente do que é ensinado na Bíblia. Levítico capítulo 19, versículo 31 adverte: Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procureis para serdes por eles contaminados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mesmo que o uso dos tambores não seja um pecado em si, a maneira como eles são usados e o contexto em que aparecem podem abrir portas para elementos espirituais que não têm nada a ver com Deus. A adoração cristã deve refletir santidade e reverência, não se misturando com práticas ligadas a cultos estranhos. Além disso, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33 nos adverte: Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Quando misturamos elementos que remetem a outras religiões nos cultos, podemos acabar criando uma confusão entre os fiéis, especialmente entre os recém-convertidos. Isso coloca em risco a pureza da fé cristã, que deve ser focada somente em Jesus Cristo. Nas igrejas neopentecostais que seguem o gospel afro, é comum ver líderes e pastores usando roupas brancas parecidas com as usadas em religiões afro-brasileiras. No candomblé e na umbanda, as vestes brancas representam pureza espiritual e a conexão com o mundo espiritual. Mas para o cristianismo, a pureza espiritual não está nas roupas, e sim em uma vida transformada por Cristo. Em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 7, Deus diz a Samuel: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. As roupas brancas ou símbolos externos não indicam pureza espiritual. O importante é a transformação que vem de um coração sincero diante de Deus. Mesmo que as vestes brancas em si não sejam um problema, o significado e a intenção por trás do uso precisam ser analisados com cuidado. A entrada dessas práticas afro-brasileiras no meio neopentecostal está criando uma confusão doutrinária entre os cristãos brasileiros. Muitos fiéis, especialmente os novos convertidos, não conseguem distinguir entre práticas cristãs e práticas de outras religiões. Essa mistura de símbolos e rituais de outras fés passa uma imagem distorcida do Evangelho, como se fosse possível misturar a adoração do Deus bíblico com elementos de cultos estranhos. Essa confusão vai contra o princípio de santidade e exclusividade na adoração a Deus.
Em 2 Coríntios, no capítulo 6, do versículo 14 ao 16, Paulo pergunta: Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo ou o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Aqui Paulo reforça que a adoração ao Senhor precisa ser clara e sem mistura. Ao trazer esses elementos para o culto, as igrejas estão, na verdade, diluindo a fé cristã e afastando o evangelho do seu propósito de ser uma luz para as nações. A igreja deve ser um povo separado, como afirma 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diante desse cenário, as igrejas precisam voltar a uma adoração simples, centrada em Cristo e livre de misturas que distorcem o Evangelho. Tentar atrair pessoas adotando práticas de outras religiões não fortalece a fé cristã, pelo contrário, enfraquece. A verdadeira transformação ocorre quando o Evangelho é puro e a mensagem é focada na salvação que Cristo oferece. A verdadeira inculturação do Evangelho é quando Cristo transforma todos os aspectos da nossa vida sem necessidade de práticas externas que comprometem a fé. Paulo orienta em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O cristão deve ser sal e luz no mundo, sem permitir que a confusão do sincretismo apague a pureza de sua fé em Cristo.